Boa tarde a todos. Estamos iniciando essa sessão organizada pelo IEA, USP, São Paulo, da Universidade de São Paulo, o Instituto de Estudos Avançados e a colaboração forte do Centro de Referência e Treinamento de DST-AIDS de São Paulo, da Secretaria Estadual da Saúde, né? E a gente convidou, né, para tratar do tema entre o fato e o fake, vacinas HIV e Covid-19, no âmbito de uma iniciativa maior que tem nos ocupado desde junho, que se chama a Epidemia Brasileira de Covid-19, ou a Pandemia de Covid-19, não é apenas um evento viral, né? Nesse conjunto de seminários, nós temos tratado das determinações sociais e políticas da pandemia de Covid-19, e, no último, tratamos bastante intensamente do impacto das fake news e da produção ativa da ignorância produzida pelas redes sociais e, frequentemente, estimulada e não desestimulada por governantes, né? Nesse painel, a gente vai tratar da importante sinergia entre as duas pandemias, a da AIDS e a da Covid, que seguem produzindo adoecimentos e mortes desnecessárias, o que tem estado em nosso horizonte desde sempre, porque temos claro que a única maneira de sair dessa crise sanitária, né, como a gente discutiu no seminário número 3, eu recomendo, estão todos disponíveis no site do IEA, tem lá, né, para ver os 3 últimos que a gente fez, né, mas a gente tem deixado claro e temos acumulado evidências de que a única maneira de sair dessa crise é tratá-la como uma sindemia local, que certamente vai expressar, ao mesmo tempo, uma sinergia de pragas, né, como diria Kennedy Camargo, entre outros, desde os tempos que a gente pensava nisso da AIDS, né, incluindo, né, a AIDS, incluindo a crise econômica que surge, social e econômica que surge dessa pandemia, né, e se a gente comparar com a resposta à AIDS, né, o modo como o governo, mesmo entidades institucionais relevantíssimas, né, como o Conselho Federal de Medicina, né, frequentemente acabam aumentando a vulnerabilidade ao adoecimento e mortes por Covid, como a gente viveu um tempo na AIDS, né, coproduzindo a ignorância e a má resposta, né. Recentemente, por exemplo, tivemos que nos mobilizar e virar público para esclarecer que as vacinas aprovadas pela Anvisa, disponíveis no Sistema Único de Saúde, são a forma mais eficaz de controle da pandemia do HIV. E, como disse a UNAIDS, continuamos a aconselhar as pessoas que vivem com HIV e tenham tomado a segunda dose em 21 dias, buscar a dose de reforço disponível em um posto de saúde. Ou seja, a vacina não causa HIV, a vacina protege as pessoas vivendo com HIV/AIDS, né? Portanto, esse é um exemplo clássico de que a Covid, como o HIV/AIDS, não é apenas um evento viral, né? A resposta psicossocial, comunitária, né, e política e programática, que deriva políticas públicas, desenham e marcam a experiência coletiva e individual que a gente tem com as pandemias, as duas, né, e a sinergia e a sindemia que as duas produzem, né, aumentando ou diminuindo, dependendo do que a gente faça politicamente, a infecção e o adoecimento. A segunda coisa super importante que a gente aprendeu com a pandemia da AIDS e que precisamos mais fortemente implementar no caso da resposta à Covid, né, é o fato de que direitos humanos, que é a abordagem geral desses seminários, é evidência, são evidência. Ou seja, quanto maior a violação dos direitos humanos, maior a vulnerabilidade ao HIV, à AIDS, à Covid, às ISTs, à violência, tudo que está sinergeticamente se movimentando nesses tempos em que a gente está vivendo, né? Direitos humanos também são princípios para ação, né? E foi também no campo do HIV/AIDS que a gente estimulou os princípios de ação das ações programáticas e no plano da comunidade, né,
que devem ser orientadas pela noção de responsabilização política, que no caso do Brasil é constitucional, de acessibilidade dos serviços, de aceitabilidade dos serviços, da qualidade dos serviços, são os princípios originais de direitos humanos que formam a resposta à AIDS e foram produzidas ao longo da resposta global à AIDS, recentemente acrescentada a noção de autonomia da pessoa, de confidencialidade na relação com o sistema de saúde, com o SUS, da não discriminação e, principalmente, da participação, né? Com esses princípios, por exemplo, para dar um exemplo do meu campo, a gente conseguiu aumentar o uso de camisinha, que todo mundo achava impossível, porque era uma coisa artificial, era uma barreira física que atrapalhava o sexo, que era comer bala com papel, por exemplo, os mais velhos vão lembrar disso, né? E a gente tinha quase zero uso de camisinha no final dos anos 80, passando para 48% em 98, 55% em 2003, 65% dos jovens em 2005, e hoje mantemos uma variação que vai de 62% a 70% de jovens na idade da iniciação sexual, usando camisinha na primeira relação. E a gente sabe que o uso de uma barreira, camisinha, e da máscara é fundamental a gente acostumar. Mais fácil as crianças usarem máscara, a gente tem visto, né, esquecerem de tirar a máscara quando estão obrigados a isso na escola, do que os velhos saírem de casa e aprenderem a usar um elemento da prevenção de barreira, né? Foi também na resposta à AIDS que a gente instituiu uma aliança imbatível, que a gente chama governo, sociedade civil e academia, né? E esse seminário em particular, esse painel em particular, é bem legal, bem na mosca dessa articulação, porque todas essas pessoas que estão aqui presentes estão ao mesmo tempo serviram a governos, tá certo? E são pesquisadores de ponta, tá certo? Então, tem colocado a sua capacidade de pesquisa, o seu raciocínio, o seu cérebro à disposição da produção de políticas públicas, né? Então, eu, com muita honra, né, gostaria de introduzir os nossos palestrantes, né? Vou começar pelo último, depois chegar na primeira, né? Por último, falará o Dr. Arthur Kalischmann, que é médico sanitarista do Centro de Referência, antigamente em DST-AIDS, né, da Secretaria Estadual da Saúde, desde 88, quando eu o conheci, né. Foi coordenador do Programa Estadual de AIDS e diretor do CRT durante um enorme tempo, 2 décadas, né. É membro atual do Comitê Assessor em Terapia Antirretroviral pelo Ministério da Saúde, foi, né, membro, até 2020, e, por muitas vezes, investigador principal da unidade, ou colaborador na unidade de pesquisa em vacinas, né. Vocês sabem que a gente não tem vacina contra a AIDS até hoje, mas estamos há muito tempo trabalhando nessa direção, né. A segunda pessoa que vai falar é Marisa Tancredi, que trabalha na Divisão de Epidemiologia do Centro de Referência no DST-AIDS do Estado de São Paulo, é enfermeira pela Universidade de São Paulo, tem mestrado, doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, né? Vai apresentar uma pesquisa que é instigante para a gente tratar desta sindemia Covid-AIDS, né? E vamos, na verdade, eu comecei de trás para diante, com a querida doutora Adele Benzaquem, que eu conheci como bolsista individual da Fundação MacArthur, um prêmio super relevante, né, trabalhando num trabalho que eu supervisionei, né, em Manacapuru, que foi um dos mais interessantes que eu já acompanhei na minha vida, porque justamente junta pesquisa, atenção básica, né, dimensão programática e pesquisa comportamental que vai acompanhando o impacto da atuação, né, assim que eu conheci a Adele. Ela é hoje médica pela Universidade Federal do Amazonas, doutora em saúde pública, ela se formou como médica pela Federal do Amazonas, com doutorado em saúde pública pela Fiocruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, e atualmente é diretora da Fiocruz na Amazônia,
e serve ao AIDS Health Foundation, AHF, como a gente conhece, e como diretora médica do Programa Global e da América Latina, na Union Against Sexual Transmitted Infections, também membro da diretoria internacional da International Society for Sexually Transmitted Disease Research, né? Mais do que isso, eu tive muita honra de acompanhá-la como diretora do programa do departamento, na época que chamava de IST, HIV, AIDS e hepatite virais, do Ministério da Saúde de 2016 a 2019, quando foi demitida por Bolsonaro, né? Só para lembrar, né, a doutora Adele nem teve a oportunidade de devolver a medalha de mérito científico, como vários cientistas fizeram recentemente, porque o próprio presidente Bolsonaro revogou a sua medalha concedida, né, pela excelência como pesquisadora e consultora na área de AIDS e outras ISTs, né. E eu queria dizer, Adele, em nome do Instituto de Estudos Avançados da USP, de todos os nossos colegas da USP, que somos muito solidários, né, e ficamos admirados com a sua elegância no trato desse tipo de situação, que a gente, infelizmente, não gostaria de estar vivendo no Brasil de hoje, com todos os serviços que você prestou. Então, começando, eu passo a palavra para a doutora Adele Benzaquem. Obrigado, Vera. É sempre com muito carinho que eu atendo os seus convites e também a convido para participar junto comigo. Assim, eu acho que a nossa história, ela é uma história que é construída em cima dos avanços que o HIV teve no Brasil, e nós labutamos nessa jornada desde o início da epidemia do HIV. Então, assim, obrigado pelo carinho e é sempre bom vê-la, mesmo que seja só através da minha tela do meu computador. De qualquer forma, eu queria primeiro abordar o tema que você tocou e dizer que não é a primeira vez que eu sou revogada do atual governo, né? O fato é que eu fui exonerada, logo no começo da gestão do presidente Bolsonaro, da direção do departamento, que antes era de HIV, IST e hepatite virais, e que hoje sobrevive com um nome modificado que nem sequer menciona o HIV. Eu entendo muito bem esse fato dessa exoneração, porque se tratava de um cargo de confiança do governo, então, no novo governo, todo o direito de trocar as pessoas de sua confiança. Porém, agora, na nomeação para a Ordem Nacional de Mérito Científico, eu posso, no mínimo, dizer que foi extremamente deselegante essa revogação da homenagem. Eu fui homenageada por 48 horas apenas. Mas o que isso provocou é que foi uma reação de extrema solidariedade com a renúncia dos outros homenageados. Foram 23 dos 31 homenageados que renunciaram, e também das cartas de repúdio que recebemos de várias instituições, de várias sociedades de pesquisas nacionais e internacionais. E eu acho, Vera, que esses fatos foram a verdadeira homenagem que eu recebi. Então, apesar do governo, eu me sinto homenageada pelos pares. Mas o tema aqui não é esse, né? Nós vamos falar de Covid, de vacinas, e seguindo essa linha que você iniciou, do que nós deveríamos ter aprendido com a resposta do HIV. Então, eu começaria dizendo que o Ministério da Saúde tinha a expertise para lidar com uma melhor resposta à Covid. O Ministério possui uma rede de biologia molecular, de PCR, já estabelecida em todo o Brasil. A que faz, né, CD4 e carga viral do HIV. E mesmo a rede de tuberculose,
que, desde o início da pandemia, poderia ter subsidiado uma melhor resposta ao diagnóstico da Covid. Nós também temos experiência em farmacovigilância, em monitoramento de eventos adversos, e nós temos também esses dois temas, tanto da farmacovigilância quanto do monitoramento de eventos adversos, eles são super importantes na questão do cenário da implementação da vacina para a Covid. Nós também, dentro da resposta do HIV, nós trabalhamos de forma descentralizada no nosso SUS, em parceria com estados e municípios esses que são um ponto central na vigilância epidemiológica de qualquer agravo. Nós também contamos com um forte programa de imunização. E tudo isso é fato, não é fake. É fato e deveria ter contribuído numa melhor resposta à Covid-19. Hoje, nós estamos vivenciando o sucesso da vacina para a Covid, mesmo sem termos atingido, é bom frisar, a cobertura vacinal adequada, que seria maior que 80%. Estados e municípios, entretanto, já estão relatando os primeiros dias sem óbitos por Covid, o que nos dá muita alegria. Isso após quase 2 anos de sofrimento para a população brasileira. Mas a pergunta ainda fica: quantas mortes teriam sido evitadas se não tivéssemos vivido tanta demora até a primeira vacina nos nossos braços? Ou ainda, quantas mortes mais teriam sido evitadas se a rede de informação governamental tivesse sido eficiente para divulgar fatos, tão eficiente quanto ela é na divulgação de fakes? Então, isso contribuiu enormemente para a questão dos óbitos por Covid. A vacina para a Covid-19, ela muda totalmente a realidade da pandemia e ela necessita dessa implementação rápida, ágil, com seriedade e rigor científico, porque a cada momento as evidências mostram outras questões. Por exemplo, agora a grande discussão é a terceira dose, vacinas heterólogas, a questão da vacinação das crianças. Então, esse rigor e essa seriedade científica, ela tem que estar presente todo o tempo no que diz respeito à questão da vacinação. E nós não precisamos, conforme você já disse, de declarações que desestimulem a vacinação e que nem a tornem estigmatizadas ou relacionadas à AIDS. As informações contraditórias, elas favorecem a dúvida e o medo, enquanto que a educação e o empoderamento das comunidades têm o poder contrário de justamente possibilitar que as pessoas lutem pelo seu direito à vacina. Isto é fato. Vacinação é um pacto social, é um esforço coletivo que depende de todos nós. Nós devemos nos lembrar todos os dias que a vacina tem o poder de salvar vidas e nós precisamos vacinar nosso mundo, como diz a campanha da AIDS Healthcare Foundation, AHF. Continuando, eu não poderia deixar de citar que mesmo a resposta nacional ao HIV, tão robusta anteriormente, sofreu o impacto da pandemia da Covid. O UNAIDS estima que no final de 2 anos da pandemia, nós teremos globalmente cerca de 230 mil casos adicionais de infecções pelo HIV e de 140 mil mortes adicionais pelo HIV, principalmente devido aos apresentadores tardios ou pessoas que se apresentam tardiamente ao serviço de saúde com CD4 menor que 350. No último relatório do UNAIDS, mostra também que a testagem para HIV foi gravemente reduzida em muitos países.
e isso levou a quedas acentuadas nos diagnósticos e encaminhamento para serviços de cuidados e de início de tratamento de HIV. No Brasil, a redução da testagem durante a pandemia poderia ter sido mitigada pela distribuição de autoteste, que já está incorporado no SUS e que sua distribuição está sendo menor do que no ano sem pandemia. Segundo dados do relatório de monitoramento clínico das pessoas vivendo com HIV no Brasil, de 2021, houve uma diminuição de 23% e de 22% no número de pessoas vivendo com HIV que realizaram os primeiros exames de CD4 e carga viral, respectivamente. E ainda uma redução de 20% no número de pessoas que iniciaram a terapia antirretroviral na comparação entre 2019 e 2020. Houve também um aumento de 29% na proporção de pessoas vivendo com HIV que atrasaram por mais de um mês para a dispensação da TARV em relação a 2019. O que nós sabemos compromete a qualidade de vida da pessoa vivendo e a evolução da infecção. E além, óbvio, de promover a questão da resistência ao tratamento. Por outro lado, no Brasil, apesar da redução no número total de dispensações da terapia antirretroviral, ao comparar 2019 a 2020, houve um aumento de 58% no número de dispensações com cobertura da terapia antirretroviral suficiente para 60 ou 90 dias, numa tentativa de diminuir o número de visitas às unidades dispensadoras de TARV, o que esperamos que deva continuar na pós-pandemia. O controle da Covid passa por reduzir letalidade, reduzir gravidade e reduzir o número de casos. Uma rede efetiva, com envolvimento da atenção básica, principalmente no diagnóstico através do teste rápido para Covid e, posteriormente, PCR e sequenciamento, além do isolamento de pessoas sintomáticas e verificar os contatos domiciliares, monitorar os casos para encaminhamento em tempo hábil para as unidades hospitalares, mas, principalmente, uma estrutura hospitalar suficiente de leitos e, principalmente, de leitos de UTI. E ainda de ações de prevenção que incluam as medidas ao estímulo à vacinação. Considerando que a epidemia do HIV afeta de maneira desproporcional populações mais vulneráveis da nossa população, esses dados gerais podem significar, na prática, uma situação muito grave de maior abismo social entre aquelas pessoas que já enfrentavam barreiras de acesso aos serviços de saúde. Segundo UNAIDS, nós estamos há 40 anos trabalhando para acabar a pandemia do HIV. Tanto sucesso, como os fracassos também numa pandemia, elas nos ensinam que não podemos derrotar uma pandemia a menos que eliminemos as desigualdades, que façamos abordagens centradas nas pessoas, baseadas nos direitos humanos e trabalhemos no conjunto com as comunidades para alcançar todas as pessoas que precisam. Essa é a fala da Winnie, diretora do UNAIDS. Portanto, nós devemos unir esforços na reconstrução do programa de HIV, junto com a sociedade civil, que sempre foi o grande diferencial da resposta brasileira de vanguarda. Obrigado, Vera, pela oportunidade de dizer algumas palavras com relação a esse tema. Obrigada, querida Adélia, foi uma excelente introdução à nossa conversa, né? Agora, então, eu passo a palavra à Marisa. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite da doutora Vera, que me deixou muito envaidecida, muito emocionada, e é um prazer imenso estar aqui nessa mesa
com pessoas tão ilustres e tão engajadas nesse nosso movimento de luta contra o HIV, AIDS e a Covid também. Então, esse estudo que eu vou estar apresentando agora, ele teve o nome de Covid-19 e HIV/AIDS em um estudo de coorte em São Paulo, Brasil, desfechos e disparidades por raça e escolaridade. Esse artigo ele foi publicado agora em 25 de maio de 2021 na revista AIDS Care, e teve vários colaboradores, vários coautores de diversos serviços, como o CRT, da SP-AIDS, a Faculdade de Medicina da USP, a Escola Paulista de Medicina Unifesp, o CVE, a Faculdade de Medicina ABC, e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, o Hospital do Servidor Público do Estado e o Hospital Heliópolis. Desde que se identificou a doença Covid-19 pelo SARS-CoV-2, então, idade avançada, imunossupressão e as comorbidades, elas têm sido associadas com a mortalidade. Então, os primeiros coronavírus pandêmicos foram descritos em publicações envolvendo pessoas vivendo com HIV. E quando foi questionado o papel da interação entre os dois vírus na evolução clínica das doenças, houve a suposta ação anticoronavírus de algumas classes de antirretrovirais, bem como o efeito protetor ou potencializador do déficit de imunidade celular sobre os desfechos graves. Então, vários estudos foram publicados sobre Covid-19 e pessoas vivendo com HIV. E a maior parte deles foi composta por relatos e até pequena série de casos, mas muitas vezes não foi avaliado o conjunto de dados relacionados à infecção pelo HIV, aspectos demográficos, as comorbidades concomitantes e a correlação desses fatores com os desfechos clínicos da Covid-19. Então, o objetivo desse estudo, ele foi descrever as pessoas vivendo com HIV, identificadas nas bases de dados da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, com a síndrome aguda grave, a SAG, causada pelo SARS-CoV-2. E também avaliar fatores associados à necessidade de terapia intensiva e ao óbito nesta população. Então, como materiais e métodos, nós selecionamos os casos de SAG que foram notificados num período de 4 meses, de 1º de março de 2020 até 30 de junho de 2020. E foram seguidos e acompanhados até 30 de agosto de 2020, ou seja, completou-se 6 meses de acompanhamento. E essa base da vigilância epidemiológica teve confirmação etiológica pelo SARS-CoV-2 e com registro de imunossupressão na ficha de notificação, que poderia constar ou não a presença do HIV como outra condição existente. E, concomitantemente, nós realizamos uma busca de casos dos dados do Ministério da Saúde, com um banco com base de dados de Covid-19 até 30 de abril de 2020, cruzado com um banco de pessoas vivendo com HIV. Então, todos os casos foram pesquisados em 4 bases de dados: CICEL, que é o laboratório, Ciclone, de medicamentos, e o SINAM, dos agravos de notificação, e foi considerado como infectado pelo HIV os pacientes que tinham algum registro de retirada de medicação no Ciclone e que tinha registro de carga viral no CICEL e a presença de diagnóstico do HIV no SINAM. Aí as variáveis analisadas foram aquelas que constavam na ficha de notificação. Então, variáveis sociodemográficas, sexo ao nascimento, idade, escolaridade, cor de pele, a data de início dos sintomas e o desfecho, cura ou óbito. Os sinais e sintomas como febre, tosse,
dispneia, desconforto respiratório, dor de garganta, diarreia e vômito. E a presença de fatores de risco, como gestação puerpério, a síndrome de Down, diabetes mellitus, asma e outras doenças crônicas como pneumonia, doença cardiovascular, hematológica, neurológica, hepática, renal e obesidade. E foi verificado também a condição vacinal contra a influenza, uso de antiviral para a gripe, o tempo e tipo de internação, se na enfermaria ou em UTI, tipo de teste laboratorial utilizado para o diagnóstico da Covid-19 e a evolução de cura ou óbito. Bem, além dessas, foram avaliadas variáveis referentes à infecção pelo HIV, como o uso e esquema de terapia antirretroviral, a TARV, a contagem de CD4, resultado de carga viral, previamente ao início dos sintomas da Covid-19. E para avaliar quanto ao uso da TARV, os pacientes foram classificados de acordo com data e o quantitativo de medicamentos fornecidos na última dispensa antes do início dos sintomas de Covid-19. Foi avaliado o uso do tenofovir apenas para pacientes classificados como em uso de TARV, recebendo antirretroviral há mais de 30 dias. Os pacientes foram classificados de acordo com o resultado dos últimos exames de carga viral e CD4. Então, a carga viral foi considerada indetectável quando menor de 50 cópias por ml. E o CD4 foi estratificado em 3 categorias: menor de 200 células, de 200 a 349 e maior ou igual a 350 células por milímetro cúbico. Os desfechos primários avaliados foram a necessidade de acompanhamento em UTI e a evolução para óbito. Bem, na análise estatística, as características demográficas e clínicas dos participantes foram apresentadas por meio de uma estatística descritiva. As comparações entre sobreviventes e falecidos foi feito usando o teste da soma de postos de Wilcoxon para variáveis numéricas e teste de Q² para as categóricas. Um modelo de regressão de Cox foi usado para abordar variáveis associadas ao tempo até a morte. Foi utilizado o software estatístico Stata 15.1 e as taxas de mortalidade na população estudada foram estimadas tomando-se como numerador os óbitos por Covid-19. E no denominador foi o total de pessoas tempo em risco para o evento contado em dias. Então, aqui essa tabela 1, ela nos mostra as características demográficas e clínicas. Eu parti a tabela 1 em 2 slides para que possa ser visto com mais facilidade. Então, nós temos aqui um total de 255 pacientes, sendo que desses 163 sobreviveram e 83 deles evoluíram para o óbito. Então, no que se refere ao teste confirmatório da Covid por PCR, nós tivemos 93% no total de pacientes, 91% entre os sobreviventes e 95% entre os que morreram. Com relação à idade, a média de idade foi 52%, aliás, desculpem, a média foi de 52 anos de idade no total de pacientes, 49 anos entre os sobreviventes e 57 entre os que morreram. A porcentagem do sexo masculino foi representada em 70% no total, 69% sobreviventes e 72% entre os que morreram. Cor de pele preta e parda foi representada em 17%, 67% no total, 54% entre os sobreviventes e 88% entre os que morreram. E com relação à educação, menos de 8 anos de escolaridade foi representado em 61% no total, 48% entre os sobreviventes e 85% entre os que morreram. Continuando a tabela 1, aqui no quesito contagem de CD4, nós temos que...
Oi, só para ajudar quem está escutando, os que morreram aqui morreram de Covid. É isso? Morreram de Covid. Isso. Só para deixar claro para quem está, né? Tá, Os que aqui são os pacientes com Covid, os sobreviventes da Covid, os mortos por Covid. Eu queria ressaltar isso. Exatamente. Obrigada. Então, assim, pacientes com mais de 350 células, né, por milímetro cúbico foram 75% no total, 78% entre os sobreviventes e 70% entre os que morreram. Né? A carga viral indetectável, ou seja, menor de 50 cópias, foi 77% no total e foi semelhante, sobreviventes também, e entre os que morreram, 74%. Uso de antirretroviral foi 82% no total, 85% sobreviventes e 77% entre os que morreram. E o regime de tenofovir foi de 66% no total, 72% entre os sobreviventes, 53% entre os que morreram. E o número de comorbidades é uma variável que foi extremamente prejudicada, porque essa informação foi colhida na ficha de notificação de Covid. E nós não fomos aos prontuários. Nós consultamos a ficha de notificação de Covid, consultamos o SINAM, CICEL e Ciclone. Então, nós não conseguimos resgatar essa informação. Então, vejam que só tem um no total, um sobrevivente e um entre os que morreram. Tá? Aqui, a vacina por influenza, 41% do total tomou, 43% dos sobreviventes e 35% dos que morreram. E o tempo entre o início dos sintomas até o momento do óbito foi 16 dias no total de pacientes, 15 dias entre os sobreviventes e 18 entre os que morreram. E aqui a admissão na UTI, 40% no total, 21% sobreviventes e 78% entre os que morreram. Aqui nós temos essa tabela 2, que nos mostra a apresentação clínica e dos pacientes. Então, assim, vivendo com HIV com infecção com SARS-CoV-2 confirmada. Então, nós tivemos 77% no quesito febre no total de indivíduos, 83% dos sobreviventes, 66% dos que morreram. A tosse, 86% do total, 88% dos sobreviventes e também entre os que morreram. A dor de garganta foi 19% no total, 23% dos sobreviventes e 10% entre os que morreram. Dispneia, 80% do total, 76% dos sobreviventes e 87% dos que morreram. A diarreia, 25% no total, 30% sobreviventes e 17% entre os que morreram. E o vômito, 11% do total, 12% sobreviventes e 9% dos que morreram. Essa tabela 3 nos mostra a taxa de mortalidade desses pacientes vivendo com óbito pelo Covid. Então, nós, lembrando que foi calculado essa taxa de mortalidade, usando como numerador o número de óbitos e o denominador o número de pessoas tendo contado em dias. Então, no total, nós tínhamos 255 pacientes e faleceram 83 e a taxa de mortalidade geral foi de 4,1. Não houve diferença quanto ao sexo, 4,0 e 4,1. Entretanto, entre a idade, já observou-se um efeito dose-resposta, porque de 20 a 39 anos, a taxa foi de 2,1. De 40 a 59 anos, elevou-se para 3,7. E de 60 anos e mais, ela chegou a 7,4 por 1.000 pessoas dia. Com relação à raça-cor, nós temos aqui pretos e pardos, eles tiveram uma taxa de 6,0 e brancos foi 1,2, ou seja, elevou-se para pretos e pardos 5 vezes a taxa de mortalidade por 1.000 pessoas dia. E a escolaridade, quem teve menos de 8 anos de escolaridade teve uma taxa de 6,9 por 1.000 pessoas dia, e para mais de 8 anos de escolaridade, ela foi de 1,3. Aqui nós temos
os gráficos de Kaplan-Meier, né? Então, são 3 gráficos. O gráfico A representa a escolaridade, o B é a raça-cor e o C é a idade. Então, para quem não está acostumado com o Kaplan-Meier, eu vou explicar aqui rapidinho. O eixo vertical, ele representa a probabilidade de sobrevida. Ela vai de 0 a 100%. Então, esse eixo aqui é o tempo, contado em dias. Então, no momento 0, todos têm 100% de probabilidade de sobreviver. Conforme o tempo vai passando, vão acontecendo os óbitos, que são representados pelos degraus da curva. Então, aqui a gente observa o momento 0, 100%, quando chegou após 6 meses, chegou aqui a 85%. E aqui, vejam a diferença para quem teve mais de 8, perdão, foi ao contrário, menos de 8 anos de escolaridade, caiu de 0 e chegou a 50% ao final do período de estudo. Aqui em B, nós temos a raça-cor, então a linha mais forte representa os brancos, e aqui pretos e pardos. Então, o mesmo processo, o mesmo fenômeno foi observado nesta curva segundo a raça, né? E aqui em C nós temos a idade, mostrando que a curva mais escura aqui é de 20 a 39 anos, e a linha média aqui é de 40 a 59 anos de idade, que a probabilidade já caiu ao longo do período do estudo, e a linha tracejada é de 60 anos e mais, que mostrou uma queda importante que caiu de 100 e chegou a 49% a probabilidade de sobrevida. E essa tabela 4 nos mostra o estudo do modelo de Cox, que ele identifica os fatores preditores para o óbito, e ele calcula esse hazard ratio, que nada mais é do que o risco instantâneo de morrer. Então, ele compara, né, as variáveis e expressa em quantas vezes você tem mais chance de morte, segundo também intervalo de confiança de 95%. Então, foram testadas idade, sexo, cor de pele, educação, contagem de CD4, carga viral e o número de comorbidades. O que observou-se? Que a idade, aqui foi trabalhada com a variável contínua. Marisa, 20 minutos. Vamos encerrar. Eu vou encerrar. Então, eu só vou apontar aqui o que deu significância. Então, nós temos que a cor de pele, ela mostrou um risco 2,6 vezes comparado com brancos, o risco de morrer. E a educação foi ter mais de 8 anos de escolaridade, o risco foi 65% maior. Maior. Não, ter mais de 8 anos de escolaridade. Aqui tem um fator protetor. Então, é 65% a proteção comparado com quem tem menos de 8 anos de estudo. E eu vou resumir em 1 segundo aqui as limitações do estudo, são aquelas que a gente identificou por não poder ter ido a prontuários e que a gente trabalhou com base de dados de notificação, dados secundários, né? E o tamanho da amostra também, ele prejudicou, nós tínhamos apenas 255 casos. Se aumentasse essa amostra, provavelmente a idade daria, e o tenofovir provavelmente também. Potencializados no estudo, que ele identificou fatores importantes, que realmente a gente conseguiu linkar as 3 bases de dados e fortalecer a informação de tudo que queríamos apontar. Apesar das limitações, o estudo valeu e nós faremos um estudo, estamos já providenciando um estudo multicêntrico que vai dar seguimento nesse estudo realizado para que a gente possa constatar melhor e explorar as diferenças de comportamento das pessoas vivendo na população geral. Como conclusão, então, é interessante que as vulnerabilidades sociais relacionadas à infecção pelo HIV e à Covid no estudo mostrou-se sobrepor as determinantes clínico-laboratoriais relacionados aos piores desfechos para ambas as doenças. Então, acompanhamento futuro será muito relevante e poderemos realizar, devendo também explorar outros componentes
e a associação com a gravidade da doença. Perdoem-me aí pelo avançado da hora. Muito obrigada. Ótimo, Marisa. Obrigada. Vocês estão falando do Centro de Referência de AIDS aqui em São Paulo, né? Exatamente. Estou vendo. Ok. Então, Arthur, acho que foi importante, né, para materializar, né, a relação entre as duas coisas que eu e a Adélia já tínhamos iniciado a conversar. Vamos ver o que o doutor Arthur pode nos oferecer para pensar esta sindemia e essas pragas. Né? Lembrando todo mundo, antes do Arthur falar, que as perguntas, né? Quem tiver perguntas, por favor, encaminhe e-mail para o iearesponde@usp.br. A gente não consegue deixar aberto, né, no YouTube para perguntas, então, por favor, enviem para o iearesponde@usp.br, que será encaminhada para a gente. Tá? Arthur, doutor Arthur. Primeiro, gostaria muito de agradecer, né, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Inclusive, a possibilidade que a Vera nos convidou e a gente está, de alguma maneira, junto, o CRT e a USP, patrocinando organizando essa atividade de hoje. Para a gente é um prazer e uma honra muito grande estar junto. É um prazer grande estar vendo a Adélia. Faz tempo que a gente, embora a gente continue parceiro aqui em São Paulo, nas atividades do HS, a gente, infelizmente, se separou, né, não por vontade própria, na militância, no trabalho do dia a dia no SUS, quando a Adélia estava no Programa Nacional, mas continuamos parceiros aí na luta pela melhoria da resposta brasileira à epidemia. Enfim, o que eu vou conversar com vocês é até talvez puxar um pouco do que a Adélia falou para o Brasil, mostrar um pouco os dados do impacto, né, dessa sindemia e como é que foi a interação da pandemia da Covid-19 com a questão do HIV/AIDS do ponto de vista da resposta programática, né, em termos das ações que a gente vem desenvolvendo, né, do cuidado em IST/AIDS, e aí pensando tanto algumas informações do ponto de vista da vigilância epidemiológica, ou seja, da geração do conhecimento, como é que isso foi impactado dentro do SUS pela pandemia, e também da prestação de serviço, do cuidado às pessoas, tanto em relação a IST quanto em relação a HIV/AIDS. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar é que tanto o trabalho que a Marisa mostrou, quanto todos os dados que eu vou mostrar, eles são produtos do SUS, eles vêm desses sistemas aí que já foram citados, SICOM, SINAM, o SICOM que é de medicamento, o CICEL que é de CD4 carga viral, o SINAM que é de notificação, ou seja, o SUS, além de prover cuidado, ele tem uma potência muito grande de gerar conhecimento, gerar informação. Não é bolinho a gente, em tempo real, conseguir saber o que está acontecendo e como é que as coisas se influenciam. E a gente só tem essa possibilidade de saber o tamanho da encrenca pelo potencial que o SUS tem, de uma vez que a gente se aproprie do dado, que o cuidado que o SUS fornece, a gente possa olhar esse dado, e a gente tendo acesso a esse dado, a gente consegue descobrir muita coisa. Então, o SUS tem uma potência muito grande, não só no cuidado, como na produção do conhecimento e na avaliação do que está acontecendo. E, basicamente, o que eu vou estar mostrando é um pouco do que a Adélia falou, em termos nacionais, alguns impactos que a gente teve aqui em São Paulo em relação à epidemia. Tá? Então, eu vou estar compartilhando uma tela aqui com vocês. Beleza. Então, pessoal, eu vou mostrar, basicamente, vários gráficos. Tá? E eu vou começar, embora a gente esteja aqui falando de HIV/AIDS, a gente trabalha com IST/AIDS. Então, eu vou começar pela sífilis, né? A sífilis adquirida, né? Mostrando aqui a tendência da sífilis aqui no estado de São Paulo. A gente vê que é uma tendência crescente importante. A gente, a partir de 2018, consegue, de alguma maneira, uma estabilização. E o que a gente vê de 2019 para 2020 é uma queda que, com certeza, tem a ver com a pandemia. Isso não é o comportamento que a gente esperaria se ela não tivesse aparecido uma pandemia de Covid-19 no meio do mundo. Isso aqui já é um reflexo, né, do impacto que isso teve. A maior parte das pessoas com sífilis estão sendo atendidas na atenção básica. Isso mostra o impacto que a epidemia de Covid teve na atenção básica, e aqui é um mix de coisas, a gente não consegue avaliar exatamente o papel de cada uma, mas aqui a gente tem tanto possibilidades de diminuição de acesso mesmo das pessoas,
diminuição de procura aos serviços pela questão da pandemia, ou por medo de sair de casa, ou porque o serviço está muito cheio e não consegue absorver aquela pessoa, e tem também um impacto na produção de informação, nas fichas de notificação, na capacidade de reportar o caso, notificar o caso. Ou seja, e a gente tem um impacto grande. Caso a gente tenha tido mais dificuldade de notificação, ou seja, a ficha até foi feita, mas o povo estava tão enlouquecido notificando o Covid que não conseguiu digitar as fichas de sífilis, a gente pode recuperar essa informação a partir do ano que vem, e essa diminuição, que é claramente vinculada ao impacto da sindemia, né, da Covid-19, na prestação de serviço ou na geração da informação, a gente pode melhorar ou diminuir um pouco. Vou passar aqui. Aqui é a infecção por HIV, tá, pessoal? Aqui a gente tem nesse gráfico, a linha azul são os homens, a linha verde é o total e a linha vermelha são as mulheres. Diferente do... Enfim, a gente teve uma tendência crescente de infecções pelo HIV até 2016, né? De 2016 para 2017, a gente tem uma pequena queda e uma queda muito importante de 17 para 18 e de 18 para 19, muito associada à incorporação da PrEP aqui no estado de São Paulo. A gente vê que essa queda foi fundamentalmente entre os homens, entre as mulheres, a epidemia de novas infecções já vinha caindo, a gente tem 10,4% aqui, 8% de taxa de detecção aqui em 2019, mas essas taxas de detecção de 2020, né, que a gente tem uma queda aqui de 35,1 para 28 nos homens, 21,1 para 17 no total e 8 para 6 nas mulheres, claramente também associadas ao impacto da epidemia. Não foi uma redução tão aguda, tão importante quanto a gente teve nos casos de sífilis, um pouco porque os SAIs, onde as pessoas são atendidas aqui, eles não tenham sido impactados pela pandemia, eles foram, muita gente foi atendida em SAI, muito profissional de saúde do SAI foi deslocado para atender em serviços especializados na questão da pandemia, mas a gente teve uma redução aqui que, da mesma maneira para a sífilis, a gente espera que, caso as fichas estejam lá e não tenham sido digitadas, a gente consiga recuperar essa informação. Agora, o que foi não acesso, pessoas que não buscaram o teste, a gente sabe que diminuiu o número de testagem, isso também tem a ver com essa diminuição do diagnóstico de novas infecções por falta de acesso, ou diminuição de acesso à testagem. Aqui eu vou mostrar a sífilis congênita. E aqui é uma boa notícia. O que a gente vê da sífilis congênita? Diferente tanto da infecção pelo HIV quanto da sífilis adquirida, a gente não teve uma queda abrupta de 2019 para 2020. Na verdade, em termos de taxa, a gente teve uma manutenção, 6,8 para 6,8 para cada 100, para cada 1.000 crianças nascidas vivas. Em número absoluto, a gente manteve a diminuição que já vinha desde 2017, vocês vejam que o número absoluto de crianças nascendo com sífilis está diminuindo ano a ano. O problema é que, como também está diminuindo o número de crianças nascidas vivas, o denominador também diminuiu, então a taxa ela se manteve. E isso mostra duas coisas. Primeiro, que as maternidades não foram tão afetadas pela pandemia, porque, de fato, as gestantes com Covid elas acabavam indo para alguma UTI, ou para algum lugar, e a maternidade não foi afetada. Ou seja, o trabalho de pré-natal, o trabalho de informação da sífilis congênita não foi tão, isso é uma boa coisa para se falar, né? Não foi tão afetada pela pandemia quanto a gente viu em relação ao acesso tanto a teste e novos diagnósticos de HIV e de sífilis adquirida. Então, isso ou seja, houve uma resiliência da rede, principalmente, e a gente tem feito muito trabalho em relação a isso, que talvez justifique ou explique essa resiliência que a rede pública teve aí no trabalho com a sífilis congênita, tanto em termos de cuidado quanto de produção de informação. E é claro que assim, a gente gostaria que a gente estivesse melhor com a sífilis, mas só ter conseguido estabilizar depois dessa subida toda e começar a cair, já é um bom sinal de resposta, de que a gente está conseguindo melhorar um pouco a resposta para a sífilis. Agora vamos voltar aqui para olhar HIV e AIDS, tá? E aqui o que a gente tem? Aqui é uma série histórica longa, começa em 2010 e vai até 2020, do número de primeiros exames de carga viral ano. Até 2016, 2017, o CD4 era um exame muito mais valorizado. Enfim, a partir de 2015, 2016, a carga viral passou a ser mais valorizada que o CD4, e por isso que eu estou pegando a carga viral como
como proxy aqui, ou seja, ninguém começa tratamento antes de pedir uma carga viral. O que a gente vê? Infelizmente, de 2019 para 2020, isso aqui é no estado de São Paulo, a gente teve uma queda importante, ou seja, se a gente estava girando aqui uma média de 16 mil novas solicitações ano de carga viral, a gente caiu aqui para 14 mil, uma queda que é até um pouco maior do que aquela que a Adele falou, e isso tem a ver, sem dúvida nenhuma, com a questão da pandemia. Isso tem a ver com as pessoas não buscarem tantos serviços por medo de sair de casa e a própria volume, que os serviços não foram assim, os serviços em si não foram tão impactados pela pandemia em termos de estarem atendendo muitas pessoas com Covid, né? Aqui é o número de primeiras dispensas por antirretroviral, também uma série que vai de 2010 a 2020. Uma coisa interessante de ver é que aqui essa grande subida, importante subida que teve a partir de 2013, que tem a ver com a mudança do consenso brasileiro de terapia antirretroviral e a indicação passar a ser para todo mundo que vive com HIV, independente de CD4 ou qualquer outro indicador. Isso teve um impacto. Essa mudança o protocolo ela foi seguida, de fato, por uma mudança no acesso ao tratamento. A gente tem já uma tendência de estabilização e até uma certa diminuição no número de primeiros dispensas de retroviral até 2019, mas, sem dúvida, que essa queda que ocorre de 2019 para 2020 ela é uma queda muito abrupta e significa desacesso, ou seja, menos gente começou a ser tratada nesse período, muito provavelmente, ou com certeza, pela questão da pandemia e não por questões, seja de que você tem menos gente mesmo para ser tratada, para ser descoberta, seja porque os serviços estão seriamente impactados pela questão da pandemia. Aqui, pessoal, é um zoom, onde eu estou trabalhando agora de janeiro de 2020, eu não sei se vocês veem o meu baratinho aqui, mas devem estar vendo, espero que vejam. Janeiro de 2020 a julho de 2021, e aqui, a linha azul são as primeiras dispensas, pessoas pegando antirretroviral pela primeira vez, e aqui os primeiros exames de carga viral. E o que a gente vê é, de fato, uma mudança, ou seja, quando chegou aqui vamos dizer que seriam os níveis ainda pré-Covid, né? Janeiro de 2020, a pandemia ainda não estava chegando, e a gente vê uma diminuição importante aqui de março para abril, que foi quando a gente começou a ter, inclusive, movimentos mais fortes de afastamento social, e de impacto maior da epidemia, mesmo da pandemia aqui no estado de São Paulo, uma diminuição. A gente tem, em relação aos primeiros exames de carga viral, até uma volta, assim, teve um aumento, uma recuperação, que se fosse o Paulo Guedes, ele diria que a gente quase voltou em V aqui, mas não chegou a funcionar o nosso V, né? Do Brasil foi bem pior ainda, da economia eu estou falando, né? Enfim, e em termos de tratamento, né, que é a linha azul, primeira dispensa, a gente também teve esse impacto associado à Covid, claro, aqui no primeiro semestre de 2020, e também uma certa recuperação, mas ainda não voltamos aos níveis anteriores em relação à pandemia. Aqui, pessoal, é o número total, porque nas anteriores eu estava mostrando primeiras dispensas, a gente começando a se tratar. Aqui não, aqui é o volume global de gente em tratamento no estado de São Paulo. Vejam que a escala muda. Aqui eu estou falando de 1.600 pessoas começando a tratar mês, né? E aqui eu estou falando de 100 mil pessoas pegando remédio por mês. O conjunto das pessoas pegando remédio. O que a gente vê é que teve um pico aqui, e esse aumento aqui provavelmente tem a ver com as pessoas pegando mais remédio para não ter que sair tanto de casa, e depois também, no mesmo período, uma diminuição importante, volta, e há uma certa manutenção. Agora, há uma coisa importante a se falar aqui. O número total de dispensas mês, ela caiu. Porém, quando a gente olha a duração do tempo que as pessoas passaram a pegar o remédio, antes de 2020 até 2019, pegar medicamento para 90 dias ou mais não dava 10% dos pacientes do estado de São Paulo. A partir de 2020, 2021, a gente está em 30%, ou seja, 30% dos pacientes estão pegando medicamento para 90 ou 120 dias. Então, uma parte da diminuição do número de dispensas mês tem a ver com não acesso, mas uma parte importante da diminuição de número de pessoas pegando mês tem a ver que as pessoas estão pegando para mais tempo, então elas não precisam vir com a mesma regularidade ou na mesma intensidade que elas vinham antes, porque elas estão tendo remédio para mais tempo.
Então, aqui a gente tem um mix disso, e a gente, olhando o dado, a gente vê que antes de 2020 não dava 10% o número de pacientes que pegavam para mais de 90 dias, e esse número agora está em 30%. Isso também é uma coisa boa que a gente espera, inclusive, que se mantenha pós a pandemia, na medida que haja disponibilidade de estoque, para que as pessoas venham ao serviço sempre que precisarem, mas não desnecessariamente, no sentido de estarem bem com a sua condição clínica controlada e ter que vir no serviço só para pegar remédio. É melhor que ela não precise vir para isso, que ela possa trabalhar de outra forma. Por fim, pessoal, eu vou mostrar esse gráfico aqui, ele parece um pouco complicado no início, mas depois vai ficar facinho de entender. A gente está falando de PrEP, né? Ou seja, a gente já comentou aqui a questão da camisinha e a gente de teste, né? E como a Adele bem falou, eu não trouxe informação de teste, infelizmente, mas a gente tem incentivado muito a questão do autoteste, justamente por ser uma tecnologia que, com a camisinha, tem que ficar na mão da pessoa, ela tem que ser autônoma para usar o teste, fazer ou não fazer o teste. Mas aqui a gente está vendo os dados de PrEP. Deixa eu explicar esse gráfico, esse é o último que eu tenho para apresentar, e depois a gente abre a discussão. Cada linha dessa é um ano. Aqui, na verdade, é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A linha azul é o primeiro ano que a gente começou a ter PrEP, 2018. A linha abóbora é do ano de 2019. A gente vê que já teve um aumento grande no número de primeiras dispensas de PrEP. Aqui, 2020, a gente vê que começamos em janeiro de 2020, quase que 5 vezes mais PrEP sendo dispensada do que em janeiro de 2018. Porém, quando a gente acompanha o ano de 2020, olha o que acontece. Como eu estava falando, acompanha essa linha aqui, pessoal. Olha o impacto que a PrEP, que a Covid teve na dispensa de primeiros casos de PrEP. A gente vinha aqui, caiu para baixo de 2018, quando chegou em abril. Isso aqui é março, abril de 2020. Aqui, sim. Então, aqui, olha, o que eu estava mostrando é essa queda importante, essa linha cinza aqui é o ano de 2020. Então, a gente tem uma queda importante no número de primeiras dispensas de PrEP associada ao início da epidemia. E aqui, sim, uma recuperação muito boa. E quando a gente pega o ano de 2021, que é esse ano, a gente vê que a coisa está ótima. Ou seja, 2021 começou com mais dispensa de PrEP do que janeiro de 2020, né? Aqui a gente está quase na casa dos 700, ou seja, um aumento de 7 vezes em relação ao primeiro ano, e continua aumentando o número de primeiras dispensas de PrEP. Ou seja, a rede que distribui PrEP aqui no estado de São Paulo é a mesma rede onde você tem o cuidado das pessoas vivendo com HIV ou que buscam teste, que é a rede de CTAs, de centros de testagem, e a rede de SAI, com CTA junto. Isso também é um bom indicativo de que houve uma resiliência da rede pública de São Paulo em relação a conseguir, quer dizer, a gente teve esse impacto claro aqui em 2020, mas tanto a população voltou a procurar PrEP, as pessoas que querem usar PrEP, quanto os serviços conseguiram, de alguma maneira, incorporar isso. Tem que se dar a nota aqui para o município de São Paulo. O município de São Paulo teve um trabalho, está tendo desde o começo um trabalho muito importante na implementação da PrEP, né? E muito desses aumentos que a gente está tendo aqui tem a ver com o município de São Paulo, embora, quando a gente compara 21 com anos anteriores, vários municípios que deram, vamos dizer assim, uma fraquejada em 2020, ressurgiram com força em 2021. A gente, é claro, que tem muita barreira de acesso ainda à PrEP, muitos problemas para resolver em relação à PrEP, mas, pelo menos numericamente, a gente vê que a gente conseguiu retomar e até aumentar o grau de distribuição de PrEP. E eu resolvi terminar com Só um pedido antes de você encerrar, né? Porque a gente está falando para um público que não é... sim, o que é PrEP? O que é PrEP? O que é PrEP? Claro, Vera, tem razão. PrEP é uma sigla em inglês para profilaxia pré-exposição. Os medicamentos hoje, os antirretrovirais, eles servem tanto para tratar quanto para prevenir. E eles servem para prevenir basicamente de 3 maneiras. Uma pessoa que tem HIV, toma o seu remédio, está com a carga viral indetectável, porque o remédio funciona, ela não só não evolui para a doença, como ela não transmite o HIV. É o que a gente chama de tratamento como prevenção. Ou uma pessoa que está indetectável, ela é intransmissível. As 2 outras formas que os antirretrovirais têm de proteger a infecção é a profilaxia pós-exposição. Uma pessoa se expõe ao HIV, namora sem camisinha, a camisinha estourou, aconteceu alguma coisa,
até 72 horas depois do evento, ela pode começar a tomar um esquema de antirretroviral, vai tomar remédio por 28 dias, e isso diminui extremamente o risco dela se contaminar nessa exposição. Isso só funciona se for, quanto mais perto do momento da exposição, melhor, e no máximo até 72 horas. Então, se você vacilou, se expôs, fez alguma coisa, corre atrás da PEP, porque ela funciona. E se você é uma pessoa que se expõe muito, os antirretrovirais também podem ser usados como se fosse se a PEP é como se fosse uma pílula do dia seguinte, a PrEP é como se fosse a pílula convencional anticoncepcional, ou seja, a pessoa que se coloca, que sabe, está num momento de muito risco, de muita exposição, ela pode estar tomando medicamentos antirretrovirais e, desde que ela tome direitinho aqueles remédios, o risco dela pegar HIV praticamente tende a zero, né? E o que a gente está mostrando aqui? Isso é a PrEP, ou seja, estão aqui, a PrEP é indicada para pessoas altamente vulneráveis, ou seja, a gente está trabalhando com um público que tem um risco grande de se infectar pelo HIV e por outras ISTs também, e a gente está vendo que, embora a gente tenha tido esse impacto da pandemia da Covid na PrEP aqui no ano de 2020, a gente teve uma recuperação e é uma política que, aqui em São Paulo, a gente está conseguindo manter uma certa expansão dela, né? Então, eu queria terminar a minha apresentação com esses dados da resiliência, né? Ou seja, a gente tem esses dois movimentos claramente associados nessa pandemia da Covid, né? A cacetada que ela está sendo para todos nós em várias dimensões, né? Mas também tem algumas resiliências que a gente consegue ver, e principalmente a força que o SUS tem, apesar de todo o desmantelo que a gente está vivendo em relação ao SUS, né? A potência que o SUS tem, tanto em relação à vacinação e ao cuidado das pessoas com Covid, quanto em relação à política de HIV que já estava implantada, embora essa sindemia prejudique, a gente viu que tem vários dados que mostram isso, tem vários dados também que apontam alguma resiliência da rede, no sentido de conseguir se contrapor e, de alguma maneira, manter aberta e manter a oferta, ainda que em momentos bastante ruins. E outra coisa que eu acho que é interessante, que o estudo que a Marisa apontou, é a gente ver claramente que as pessoas vivendo com AIDS morrem de Covid igual todo mundo, né? Ou seja, morrem as mais pobres, morrem as mais pretas, morrem as com menor escolaridade, que é onde você tem a vulnerabilidade maior que a Covid está achando aqui no Brasil, né? E o que acaba com qualquer fantasia, ou seja, as pessoas que vivem com HIV/AIDS estão morrendo de Covid igualzinho às pessoas que não vivem com HIV/AIDS, pelos mesmos riscos, pelos mesmos motivos. Então, não só é fantasioso essa questão da vacina, obviamente, que são uma loucura, a vacina de HIV, a vacina para Covid estimular ou facilitar, seja que as pessoas evoluam para a AIDS, as pessoas que têm HIV, seja facilitar que pegue HIV, né? Isso é um absurdo, como também o que a gente vê é que as pessoas que vivem com HIV têm as vulnerabilidades muito semelhantes ao conjunto da população quando a gente pensa em relação a por que se adoece, morre pela Covid-19. Então, era isso, eu espero que os dados tenham ajudado a gente a ter fatos, né, que possam orientar melhor as políticas públicas e entender melhor o que de fato, não de fake, está acontecendo em relação nessa interação entre a epidemia as duas pandemias, são duas pandemias, né? A pandemia do Covid e a pandemia do HIV. Isso. É isso, Carol. Ótimo. Super obrigado, Arthur. E acho que a gente pode discutir junto também, cruzadamente, né? Se tem questões para a Adélia, se a Adélia tem questões para o Arthur, ou tem complementos ou perguntas, né? Eu acho que a gente poderia fazer esse debate enquanto as perguntas são enviadas pelo iea@usp.br, né? O que eu queria, eu acho que você sintetizou bem, né? O que eu queria chamar a atenção, né? Ou perguntar, em primeiro lugar, né? É que nesses dados de acesso à medicação como prevenção, né? A gente ressalta, de novo, né? Que é a TARV, terapia antirretroviral, como prevenção, a PEP e a PrEP, para quem está entrando
no debate sobre AIDS agora, né? Tem muita gente do campo de Covid nos assistindo, né? É algo específico e uma conquista que a gente levou quantos anos? Quase 20 anos para chegar, né? No esforço, né, daquilo que eu estava falando antes, do esforço dos pesquisadores interagindo com a ação de funcionários de Estado, como vocês são exemplos brilhantes, tá certo? E que pensa política pública, tá certo? E lembrando que nós, no caso da Covid, não temos esse tratamento como prevenção, embora seja parte do cenário disseminado de fake news por vários grupos, inclusive de médicos, tá certo? Né? Que dissemina o uso de ivermectina, aqueles outros, né? Cloroquina como tratamento como prevenção, e não é. E na AIDS a gente tem, tá certo? Tem esse tipo de comportamento. Eu só queria ressaltar isso para a gente pensar, né? Por outro lado, né, até por conta da pesquisa anterior da vacina em AIDS, que boa parte do que a gente produziu de conhecimento sobre vacina para a Covid vem tanto da gripe quanto da AIDS, né, em termos de tecnologia, de ciência básica, etc., né, nós temos, sim, uma vacina, tá certo, que previne a Covid, tá certo, o adoecimento e a morte pela Covid, não necessariamente a transmissão, né, mas temos, como na AIDS, mecanismos de barreira, e vocês dois estão no trabalho, estão aí, é um mecanismo de proteção de barreira, que é semelhante à camisinha. A gente está entrando em sala de aula agora antigamente a gente entrava em sala de aula com os alunos voltando, nós estamos voltando às salas de aula nas escolas que estão em aula em São Paulo, tá? Antigamente a gente distribuía camisinha, agora eu chego distribuindo máscara, tá certo? Né? O que é interessante, né? E com problemas muito semelhantes ao que a gente tinha no início da pandemia da AIDS, quando a gente demorou muito tempo para baratear o custo da boa camisinha, fazer a produção nacional de camisinha, lembro disso, quem viveu isso, né? Então, nós temos um mecanismo de barreira também na Covid, continuamos com o mecanismo de barreira super importante, né? Que é o uso de camisinha, além dos mecanismos de tratamento como prevenção, que só existe para a AIDS e não para a Covid. Eu quero só ressaltar isso para a gente manter o foco do quanto que as fake news atrapalham, né? E o quanto que os bons programas contribuem. E aí vai a minha pergunta, né, para vocês, né? Eu fico muito impressionada, Arthur e a Adele talvez consiga falar isso de um outro lugar, né, não na coordenação, lá em Brasília, mas do que você tem observado no Amazonas, e o Amazonas foi uma tragédia, né, de doer o coração, né, no que aconteceu, né, uma tragédia coproduzida por esse tipo de ação governamental que, em lugar de diminuir a vulnerabilidade, aumentou a vulnerabilidade, tá certo? Que se levou todos esses remédios e se distribuiu esses remédios para a população de Manaus, né, sem nenhum efeito, né? Mas, assim, primeiro, lembrar isso que o Arthur falou. Isso tudo é produto dos funcionários do SUS, isso é produto dos funcionários do Estado brasileiro, precarizados, ganhando mal, que se ralam para fazer aquilo que melhor sabem, que é atender no campo dos direitos humanos, né, pensando na equidade, pensando na acessibilidade, pensando na não discriminação, né, como melhor produzir prevenção e cuidado, né. Mas eu sei que a precarização, apesar de enorme, mesmo com essa precarização, e aí um pouco, se a Adele consegue contribuir do lugar onde ela está falando, e o Arthur e a Luísa também, né, vocês tiveram ações de equidade importante para mudar o que vocês sabiam, o que vocês faziam habitualmente, por exemplo, a distribuição de medicação, isso que você ressaltou e mostrou, né? Existia antes essa possibilidade, ou foi uma adaptação, tá certo, do programa sensível à participação social, sensível à escuta dos usuários? Estão me acompanhando a pergunta, né? Quer dizer, há uma mediação. Então, em resumo, para resumir a pergunta,
eu estou juntando várias perguntas que aconteceram aqui, né, que vieram para mim, né? Em resumo, né, a gente viu, tá certo, o quanto que foi difícil manter a ação de coleta de dados e de produção de dados. Sem essa produção de dados, a gente não consegue acompanhar a epidemia, né? E vocês, por exemplo, mostraram dados importantes de 2020, né, na relação de morte, de infecção e mortalidade por Covid entre as pessoas que também são acompanhadas nos sistemas que estão registradas no sistema de acompanhamento de HIV, mas não mostraram a de 2021. Então, uma das perguntas foi, teriam esses dados ou eles não estão consolidados ainda? Né? É parte da precarização, né? Tá? 2, né? O que vocês veem, o que vocês antecipam de tendência, né, Marisa? É na mesma direção o que você observou lá, ou mais na direção em que o Arthur descreveu de voltando ao normal? Como seria isso, a mortalidade, né? Em terceiro lugar, isso tudo nos indica que, de fato, nenhuma das duas pandemias é um evento viral, tá certo? Depende, né, do contexto social em que as pessoas vivem, tá certo? Mas depende fundamentalmente da mediação que um programa faz, tá? Então, esses dados que o Arthur estava mostrando, né, e eu queria ouvir da Débora o que ela pensa, né, também sobre isso, são impacto de um bom programa, tá certo? Que se sustentou fazendo a mediação, pelo menos em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS. Não pode dar conta da Covid como um todo, mas pelo menos da Covid entre as pessoas, da AIDS entre as pessoas vivendo com AIDS, né, que estão num patamar adequado de atendimento e cuidado. Que esforço vocês fizeram programaticamente? Essa é a pergunta, né? Mas que esforço a gente poderia fazer para sindemicamente juntar a prevenção do HIV com a prevenção da Covid? Se vocês têm pensado sobre isso. Essa é a minha pergunta veroquiana, principal. Como juntar as duas prevenções? Fui muito longa, mas tentei sintetizar numa série de perguntas que chegou aqui para mim. Recentemente, nós publicamos um artigo, Vera, mensurando o impacto da Covid dentro das clínicas que a HF, no programa global, ela dá esse apoio, né? Então, o que se observou, e aí eu vou falar um pouco globalmente, não vou falar especificamente do Brasil, é que tiveram várias ações de mitigação das clínicas, né? E que a gente espera que isso continue no pós-Covid, né? A questão da dispensa de medicamentos nós já conversamos, mas também teve um trabalho de pré-empacotamento da medicação, para não demorar muito o cliente dentro da clínica, tentar fazer isso na área externa. Teve várias clínicas na África que fizeram tendas do lado de fora para entregar a medicação. Também na África, você sabe que tem aquela opção comunitária, de serviços comunitários, que pegam medicamento para outras pessoas além dele próprio. Isso foi bastante enfatizado. Teve locais que mandaram via correio, que alugaram motos para fazer entrega de antirretroviral nas casas das pessoas. Teve questões de horário estendido das clínicas, porque as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem ir no horário habitual, ou se você faz o horário estendido, você oferece um tempo maior de clínica aberta e menos aglomeração. A HF teve um trabalho imenso com distribuição de comida. Aqui em Manaus, inclusive, nós fizemos no principal, na Fundação de Medicina Tropical, várias vezes distribuição de alimentos, priorizando as pessoas que estavam com carga viral alta ou em tratamento de tuberculose, que estavam desempregadas, porque a Covid impactou, sob o ponto de vista social, de desemprego, as pessoas vivendo com HIV. Eu lembro que nós fizemos uma campanha até para comprar botijão de gás,
para algumas pessoas que não tinham dinheiro para conseguir comprar esses insumos. Então, assim, foram uma série de lições aprendidas, lições principalmente de solidariedade que se viu com as pessoas vivendo no que diz respeito a mitigar esses impactos da pandemia. Respondendo a outra pergunta tua, geralmente no ano de 2021 se reportou os dados de 2020. Apesar que o boletim de sífilis do Ministério da Saúde ele vai até junho, vai um pouco mais além de somente até dezembro do ano passado. Fecha no meio de 2020. Então, assim, está aberto o teu microfone, Arthur. Isso. Então eu acho que no Amazonas a precarização dos serviços foi muito sentida durante a pandemia da Covid, mas, mesmo assim, a solidariedade ela foi imensa. Eu acho que deu uma comoção nacional o que aconteceu aqui em janeiro com a falta de oxigênio, etc. Mas há de se convir que o Amazonas é um estado extremamente peculiar, com suas questões próprias, geográficas e de acesso, né? Não é tão simples, por exemplo, vacinar todo mundo. Nós sabemos que ainda tem quase 50% de municípios do interior com menos de 20% da população vacinada. Tem uma questão que o rio sobe, o rio desce, e tem acesso ou não ao município. As distâncias são extremamente longas e difíceis. Com a vacinação da Covid, para a gente dizer que a pessoa tem cobertura, tem que ter no mínimo 2 doses, até a da Johnson & Johnson, da Janssen, agora já está recomendando 2 doses também. Então, você ter que ir nessas áreas de difícil acesso 2 vezes é extremamente complicado. Fora, entre população indígena, nós tivemos que fazer várias campanhas, porque havia umas pessoas anti-vacina que estavam influenciando a população indígena a não tomar a vacina. Bom, os problemas aqui, eles têm uma outra... Só uma pergunta, estou curiosa. Pessoas fora da população indígena influenciando. Fora da população indígena. Nós fizemos até Não eram indígenas influenciando indígenas da população. Quem era? Não. Que tipo de... Eram missionários? Missionários evangélicos, que têm bastante influência nessas comunidades. Assim, nós chegamos a fazer, inclusive, vários folhetos explicando em linguagem indígena para que as pessoas não tivessem tanta resistência ao uso da vacina. Então, para te dizer que aqui, só para que as pessoas tenham ideia, o único local que tem leitos de UTI é Manaus. Agora, o governo inaugurou uma nova unidade em Parintins, que tem leito de UTI. Mas, assim, tu imaginas o que é fazer remoção aérea de pacientes de Covid. Você não dá conta. Durante uma pandemia, as pessoas morriam, porque não conseguiam chegar até um leito de UTI. Então, a situação aqui, ela foi desesperadora, eu diria. Parecia um clima de guerra, como alguns colegas que estavam no campo de batalha se expressaram. Então, tá mudo. Isso, Arthur, depois das outras perguntas que eu vou... Não, enfim, basicamente a gente lançou mão de várias estratégias para mitigar um pouco na linha do que a Adélia estava falando, quer dizer, aí em parceria com a Coordenação Nacional, a questão da possibilidade de ampliar o tempo de disponibilidade de medicação para que as pessoas pudessem
vir menos ao serviço. A gente abriu teleconsulta aqui no CRT, então a gente, inclusive, mudou todos os consultórios, passaram a ter tela com microfone, com câmera, para facilitar. E quando não há necessidade da pessoa vir aqui, mas ela precisa passar em consulta, a gente consiga garantir uma consulta por teleconsulta, principalmente na área da saúde mental, isso é altamente factível, né? E também na área clínica, né? Dependendo da situação, né? Então a gente ampliou isso. Esqueci a telemedicina, Arthur, que eu espero que continue, porque foi um grande passo. Né? Não, e principal, você sabia, né, Vera, que o Conselho Federal de Medicina não tinha a teleconsulta como estabelecida. Então, eu acho que, a partir do momento da Covid, eu acho que essas teleconsultas, elas vieram a ser normatizadas, não é isso, Arthur? Sim, exatamente. Ou seja, eu acho que isso tem várias questões de mudança comportamental e relacional que a pandemia da Covid está trazendo, e que algumas devem ficar mesmo, né? Em termos de ampliação de conversas virtuais, esse tipo de atividade que a gente está fazendo, muito provavelmente das atividades do 1º de dezembro desse ano de luta contra a AIDS vão ser mais virtuais do que presenciais. Então, isso é uma coisa que está mudando. Uma coisa muito interessante que eu acho que também vai na linha do que a Dani falou, é claro, a gente avisou a todo mundo, olha, não precisa ser você a vir pegar o remédio, se você tiver algum amigo, somente se você é mais idoso, se você está mais vulnerável, tem alguém melhor, pode mandar, pode trazer a receita velha que a gente valida. Ou seja, a gente flexibilizou várias possibilidades. Teve uma parceria muito legal com o Barong, que é uma ONG aqui do município de São Paulo, que trabalha mais na Grande São Paulo. E o Barong passou a fazer esse leve trás de medicamento para pessoas mais vulneráveis. Então, a gente fez esse combinado com o Barong. O pessoal vinha aqui, pegava logo de baseada e saía levando os remédios e mandava. Quem podia, a gente também falou, olha, se você quiser mandar um motoboy com a tua receita, o motoboy pega o negócio, bota e leva de volta para você o seu remédio. Tá? Ou seja, a gente flexibilizou bastante, a gente ampliou, eu devia ter tentado buscar alguma informação, mas eu não me atendi para isso. Ampliou muito a oferta de teste, de autoteste, né, na medida que já passou a fazer distribuição de autoteste como uma forma de passar por fora da dificuldade dos serviços estarem recebendo as pessoas, né? Ou seja, a gente lançou mão de muitas estratégias para tentar mitigar, como a Adélia falou, os problemas que a gente está tendo, né? Eu até falava antes, Vera, eu brincava antes, e é uma brincadeira que eu não farei mais, antigamente brincava, hipoteticamente, falando sobre prevenção, e aí chegamos na sua segunda pergunta, o que seria mais difícil de prevenir? Se uma coisa que passava pelo sexo ou pelo ar, porque são duas coisas muito necessárias para o ser humano, namorar e respirar. Eu acho que a pandemia de Covid mostrou para a gente que é muito mais difícil segurar uma coisa que passa pelo ar do que passa pelo sexo, tá entendendo? E, assim, do ponto de vista do que junta na prevenção, eu acho que é a responsabilidade social, né? Assim, essa dimensão de um compromisso sério com a verdade, né? Com tentar entender da melhor maneira possível o que está acontecendo, dar transparência da informação para as pessoas, garantir acesso aos meios de prevenção, seja ele uma camisinha, uma máscara, um medicamento antirretroviral, tá entendendo? Quer dizer, porque, de fato, são situações muito diversas do ponto de vista biológico que estão envolvidas na transmissão de uma doença sexualmente transmissível e na transmissão de uma doença respiratória. Eu vejo até que tem perguntas aqui falando que são vírus, eles são diferentes, né? Os vírus, eles até são retrovírus, os dois, são o mesmo tipo de vírus que tem RNA dentro deles, tanto o HIV quanto o SARS-CoV-2. Mas, fora isso, eles são muito diferentes, ou seja, a forma de transmissão é diferente, uma é respiratória, a outra é sexual, os órgãos onde eles atacam são diferentes, cada vírus. O vírus e as células humanas, um vírus, pessoal, a gente namora para se reproduzir, as nossas células de uma ela consegue virar duas, o vírus nem namora, nem consegue se duplicar. Ele precisa hackear uma célula
e botar a informação genética dele no núcleo da célula e botar a célula para trabalhar para ele. Agora, os vírus não entram em qualquer célula, é como chave e fechadura. Então, por exemplo, o HIV, ele entra nos nossos glóbulos brancos. O SARS-CoV já entra em outras células, mais sistema respiratório, do endotélio, ele faz uma farra mais ampla em outras células que não são exatamente as mesmas que o HIV infecta. Agora, os mecanismos de prevenção, não falando do ponto de vista mecânico, porque a camisinha e a máscara são muito parecidas, são barreiras mecânicas, uma para evitar a troca pelo ar e outra para evitar a troca pelo sexo. Ou seja, agora, a discussão, não ter, né, uma aproximação. Desse ponto de vista, a AIDS também ele é um território muito invadido pela questão da moral, dos costumes e tudo mais. A Covid foi muito invadida pela política partidária, né? Ou seja, houve uma invasão. Se a AIDS é muito invadida pelo campo da moral e dos costumes, a Covid, pelas circunstâncias que a gente vive, de polarização, anticiência, ela foi invadida por essa discussão negacionismo versus fatos e tudo mais, né? E são duas, tanto você agir moralmente, só baseado na moral, ou você agir baseado em posturas políticas, ideológicas, não são as melhores aproximações para questões de saúde pública. As duas grandes bases que dão origem a boas políticas de saúde pública, uma são os direitos humanos, você tem que fazer política com base nos direitos humanos, e outra com base na evidência científica, né? Quando você consegue juntar essas duas coisas, você tem boas políticas. E o que a gente viu no SARS-CoV, diferente da AIDS, como você comentou no começo, é que ela saiu muito, pelo menos do ponto de vista do governo central, federal, ela saiu muito esparametrada. Direito humano nunca foi muito forte desse governo, né? Muito pelo contrário, e a ciência também não pareceu ser uma coisa que nego dá esse valor todo. Então, fazer política desrespeitando os direitos humanos, desrespeitando a ciência, fazer política pública de saúde, é com certeza jogar no lado errado, né? Então, isso une as duas. Quer dizer, se você se baseia nos direitos humanos, se baseia na evidência, você consegue fazer prevenção melhor, com mais eficácia técnica e política para qualquer problema de saúde pública. Se você não se baseia nessas duas coisas, você está fadado a fazer mal, entendeu? E eu acho que, por exemplo, a situação de Manaus, como a Vera mesmo levantou, quer dizer, foi uma potencialização do mal com o mal que essa praga já traz por si própria, com a resposta torta que a gente consegue, que a sociedade conseguiu, enfim, que acabou sendo dada lá. Eu acho, para complementar o que o Arthur coloca, e respondendo a pergunta também aqui do Luiz Galeão, ele pergunta, na segunda parte da pergunta dele, qual seria o interesse do governo federal na disseminação do HIV? Muito difícil responder, não temos, ou da Covid. Muito difícil, não sabemos como funciona a cabeça desses gestores, mas tem uma questão que eu acho que é muito importante nós enfatizarmos, e que nós estamos, nesse processo de escuta da população, repetidamente ouvindo, de que, não, eu não vou me vacinar porque eu já tive Covid. Então, isso, e saiu muito recente, essa semana, uma matéria do CDC e dos estudos que demonstram que a vacina protege muito mais as pessoas do que ter a infecção de forma natural pelo HIV. E a outra questão é que mesmo... pelo Covid, a gente fala tanto de HIV que quando vai falar de Covid, erra toda hora. Mas, assim, as pessoas elas são muito mais protegidas quando vacinadas para Covid do que quando elas têm a infecção por Covid. E também é muito importante dizer que, tanto num caso como no outro, essa imunidade, tanto dada pela infecção natural quanto pela vacina, ela tende a diminuir com o tempo. E é por isso que se tem as dosagens de reforço, que é a terceira dose. Eu não sei qual seria o interesse do governo, mas no início, e aí era fake, eles falavam muito em imunidade de rebanho. Então, não era só a crítica à imunidade de rebanho pela Covid, não era só
um tema desumano, porque isso implicaria em muitas mortes, mas o que nós estamos vendo é que a Covid não dá imunidade. Existem pessoas que já adquiriram Covid 2 vezes. Então, assim, isso quebra um pouco essa fake de que não precisaria, no caso, se vacinar, porque nós teríamos imunidade de rebanho. Uma outra questão que é fake também é as pessoas, nesse processo de escuta que a gente tem, dizerem: eu sou vacinada, então não vou usar mais máscara. Então, não é correto. Uma pessoa vacinada por Covid, ela pode se infectar e transmitir o Covid. Então, e pode até desenvolver sintomas. Possivelmente não vai desenvolver sintomas graves e morrer, porque a vacina ela está para isso, para que reduza a hospitalização e óbito. Mas isso não implica de que a pessoa pode se infectar e transmitir o SARS-CoV-2. Então, era isso um pouco em cima dessa pergunta que veio aí do Luiz. Obrigado pela participação, Luiz. Vera, só uma informação adicional em relação à mortalidade, que você perguntou. De fato, a gente não consegue, a gente fecha com 1 ano, às vezes até 2 anos para trás, a informação da mortalidade. Então, a gente vai começar a poder ver 2020, provavelmente agora, 2021, a gente ainda vai demorar para saber um número objetivo, o que aconteceu pelo retardo da notificação. Agora, o estudo que a gente fez aqui em São Paulo foi muito bom nesse sentido, porque ele mostrou para a gente que quem está morrendo de Covid, vivendo com HIV, está morrendo pelas mesmas coisas que as pessoas morrem, né? Inclusive, no estudo, uma coisa que a gente vê é que os homens morrem mais de Covid do que as mulheres. No nosso estudo, não teve diferença entre homens e mulheres morrendo de Covid. Só que o que acontece? Quando a gente olha a epidemia de HIV/AIDS, as mulheres... Deixa eu perguntar uma coisa só para não perder. Homens e mulheres não teve diferença. Lembrando que esses são pessoas, são indivíduos, são pessoas, homens e mulheres, que já estão inseridos no sistema, já estão... Mas não é isso. Eu acho que a questão que pega é o seguinte: quando a gente olha e compara as mulheres na população em geral e as mulheres vivendo com HIV/AIDS, as mulheres vivendo com HIV/AIDS são muito mais vulneráveis do que as mulheres da população em geral. Elas são mais pretas, mais pobres e com menor escolaridade. Inclusive, quando você olha a população de pessoas vivendo com HIV/AIDS, os homens têm uma escolaridade maior do que as mulheres. E quando você olha na população em geral brasileira, as mulheres têm uma escolaridade maior do que os homens. Então, a minha opinião, assim, que a gente avaliou olhando o dado do nosso estudo, é que não houve a famosa, não morreu mais homem do que mulher entre as pessoas vivendo com HIV/AIDS, pela situação de extrema vulnerabilidade das mulheres que vivem com HIV/AIDS. Elas são mais pobres, elas são mais pretas, elas andam mais de ônibus, elas estão mais no mundo, elas estão mais protegidas. Então, no final, uma coisa que, em geral, você tem uma mortalidade puxada para os homens, no HIV/AIDS isso não aconteceu. Ela morreu na mesma proporção, muito pela vulnerabilidade das mulheres, né? Ou seja, por que eu estou falando tudo isso? Embora a gente ainda não tenha o dado objetivo, quer dizer, é provável que aumente a mortalidade de gente vivendo com HIV/AIDS, por conta da Covid, como aumentou a mortalidade de gente vivendo em geral. Todos nós morreu mais gente do que morreu antes, mas não por conta da AIDS, né? Agora, isso a gente está trabalhando, inclusive, com o SEAD, aqui em São Paulo, avaliando causa de mortalidade em pessoas que tinham HIV e morreram de Covid, justamente para conseguir chegar numa conclusão e poder dizer: não, isso aqui foi AIDS, isso aqui foi Covid, até para poder, no final, ter a causa-morte bem estabelecida. Né? Isso Arthur, eu tenho uma sugestão para você, porque, assim, tudo que você está dizendo é correto para aquelas pessoas que já estão dentro do serviço, já estão em tratamento. Entretanto, eu acho que é muito importante mensurar as pessoas que estão chegando tardiamente ao serviço. Então, eu peguei um dado de uma unidade de São Paulo que trabalha com HF e pasme, 47%
chegam como apresentadores tardios, ou seja, aquelas pessoas hoje que estão entrando pela primeira vez e que fazem seu CD4 inicial, o CD4 está abaixo de 350. E isso, obviamente, que vai levá-los mais facilmente a óbito. Então, assim, quando uma pessoa se apresenta tardiamente, o risco de morrer é muito maior do que se ela não tivesse. E isso, Arthur... Só esclarece, morrer de AIDS ou morrer de... Independente da Covid. De AIDS mesmo. A Covid interfere. A Covid interfere no sentido das pessoas não terem acesso ao serviço, porque as pessoas não estão tendo acesso, principalmente à testagem. Então, aquelas pessoas que seriam positivas e que não estão sendo testadas, elas acabam evoluindo para a AIDS e chegando tardiamente, quando já estão doentes, ao serviço de saúde. É disso que eu estou enfatizando. Perfeito. Eu acho que isso que a Adélia está colocando está perfeito. Ou seja, assim, a interação de uma epidemia com a outra não é tanto no corpo da pessoa, é no acesso ao serviço que está tomado pela outra doença e não consegue acessar. E as pessoas vivendo com HIV, ou porque estão com medo de sair de casa, com medo de sair para fazer teste, tudo mais, acabam chegando mais tardiamente. Esse impacto que a Adélia está trazendo, a gente vai poder mensurar, mas a gente vai ter que esperar. E por isso que eu comecei a falar, ou seja, a gente, infelizmente, agora vai começar a ter uma noção melhor da mortalidade de 2020, 2021, só no que vem, ou seja, a produção dessa informação ela vem com atraso. O que o estudo ajudou foi justamente a qualificar... Mas o primeiro CD4 já pode ter, Arthur. Exatamente. O primeiro CD4 já pode ter. A gente já tem. Gente, então, assim, a gente tem só 5 minutos, né, mais ou menos, para encerrar essa sessão, que está super interessante. Está difícil para a gente sair de quem é do campo da AIDS e lembrar de que morte, de que coisa nós estamos falando, mas tem que lembrar o tempo inteiro, tá? Tem uma pergunta importantíssima da professora Lorena, a segunda parte do programa, da pergunta dela, que é: queria saber se no estudo que foi apresentado houve perguntas para entender quais foram as condutas adotadas pelos indivíduos que poderiam ter aumentado o risco de infecção. Eu acho que não, porque não foi um estudo comportamental, mas a segunda parte da pergunta, eu acho que pode ser se vocês têm a profissão, a ocupação das pessoas, porque nós, em vários boletins da rede, mostramos que a ocupação ela é relevante, por exemplo, né, para a Covid, tá? Também para a AIDS a gente sabe isso. Né? Trabalhador do sexo tem mais probabilidade de ser infectado, tá certo, né? Ou infectada, né? Mas, assim, no caso da Covid, né, a gente viu, por exemplo, que a profissão que sozinha mais indicava proporção de morte por Covid eram os pastores, certo? Tá? Em termos de ocupação, tá certo? Em termos de proporção de mortes por Covid, não sei se vocês viram isso, né? E certamente as ocupações que dependem de transitar pela cidade, de transporte público, etc. E as mortes por Covid, como vocês estão indicando, nas mortes por AIDS desde sempre, não é um evento viral, é um evento social, pretos, pobres, trabalhadores, tá certo? Né? É um indicador mais importante do que classe social, por exemplo, ou até mesmo por idade, se a gente for olhar, quando a gente começou a entender melhor como é que a Covid funcionava. No início, não, mas quando a gente começou a entender como que a gente se prevenia, aliás, um elogio a vocês dois, de máscara no ambiente de trabalho, né, é um exemplo para nós, né, e todos que estão aqui nos assistindo, né, mas, assim, tem algum dado sobre ocupação, né? Posso responder? Sim, é o seguinte, por favor. E aí, se vocês quiserem caminhar na direção de ir encerrando a fala de vocês, fazendo uma última fala, falar o que ninguém não foi perguntado, vocês gostariam de falar, só lembre de separar o AIDS de Covid. Quando falar... Não, é só uma questão da pergunta da professora,
da professora Lorena, né? é coordenadora da rede solidária, de pesquisa solidária de Covid, tá? Tá. Colega É o aqui seguinte, na produção dos eventos. nós trabalhamos com as fichas de notificação do Covid. E nestas fichas, a análise toda foi assim, um número, uma quantidade de não preenchimento no quesito profissão. Então, nós tentávamos encontrar, sabe, no ensinando HIV, mas, assim, era uma informação que realmente, se fosse entrevista com os pacientes, seria muito diferente, né? É como eu coloquei, assim, muito rapidamente, na hora que eu mostrei os fatores associados aos preditores para o óbito, que as comorbidades não tinha informação praticamente nenhuma. Só que num artigo que nós lemos de Barcelona, que eles conseguiram a informação das comorbidades, foi um dos fatores mais associados à mortalidade de todo o ranking de variáveis analisadas, as comorbidades foi a que teve maior impacto, né? Então, que é essa que a gente não teve até então. Assim, o dado geral desse estudo aponta aquilo que eu falei, quer dizer, que é o que o dado brasileiro está mostrando, né? Assim, quem morre mais de Covid são as pessoas mais pobres, no caso, não brancas, porque ser não branco no Brasil é um indicador de raça e de condição socioeconômica, né? Ou seja, embora, como a Marisa falou, pelas fontes de dados que a gente tinha, a gente não conseguiu acessar especificamente essa informação objetiva, o perfil socioeconômico de quem morreu mais, no caso nosso, é claramente de pessoas que não têm carro, que provavelmente tinham que se deslocar para trabalhar em transporte coletivo, que tinham menos acesso a máscara, ou seja, existia uma vulnerabilidade social que é a mesma que está colocada no conjunto da população. E, assim, essa ideia, isso que a Adélia falou, acho que é uma dica muito quente, quer dizer, a gente pode começar a olhar os primeiros CD4 e ver, a partir de 20 para cá, o que aconteceu com isso e já ter uma noção melhor de se, de fato, está aumentando a chegada tardia das pessoas aos serviços, porque, claramente, eu acho que quando a gente mistura as duas epidemias, não que a pandemia do Covid não vai causar mal aos corpos das pessoas vivendo com HIV/AIDS, como está causando a todo mundo, mas o impacto maior parece ser nos serviços do que nas pessoas, ou seja, a questão que a gente tem que trabalhar é muito mais como é que a gente mitiga o impacto da pandemia. Se tudo der certo com a vacinação, tende mesmo a diminuir nos serviços, além de todas as questões de estrutura do SUS, que já estão colocadas aí antes e junto com essa pandemia. Então, eu acho que o foco nosso deve ser mesmo em como melhorar ou mitigar os problemas de impacto nos serviços de saúde e continuar incentivando as pessoas a procurarem. E eu acho que o dado da PrEP, de alguma maneira, mostra que as pessoas não pararam de procurar, se prevenir, se cuidar. A gente é que tem que estar mantendo a porta aberta e o serviço funcionando. Adélia, quer falar? Ou Marisa, palavras finais de despedida? Não, só agradecer a oportunidade, mas, novamente, eu ainda... E não são só palavras minhas, eu acho que dentro do comitê que eu participei da UNAIDS para as metas 2030, se discutiu muito a questão da reconstrução dos programas de saúde. E eu acho que nessas palavras finais eu gostaria de enfatizar isso, e eu estou vendo muito pouca reação sob o ponto de vista dos coordenadores, quanto do ponto de vista da sociedade civil. Então, eu acho que é hora já de arregaçarmos as mangas e pensar nessa recuperação rápida e ir atrás dos pacientes faltosos, porque senão nós vamos ter taxas de mortalidade bastante elevadas, não só por Covid, como pelo HIV. Então, tá. Eu agradeço muitíssimo vocês terem aberto espaço numa agenda
de trabalho intenso, que eu conheço bem como são, as inserções de cada um, né, de todas, e contribuir para a nossa conversa aqui, né? Eu espero que a gente consiga, né, mais adiante, né, eu concordo com a falta de iniciativa, né, acho que está faltando produzir inéditos viáveis com coragem, como diria Paulo Freire, né, para enfrentar com esperança, né, o desafio que a gente ainda tem por ainda longos meses, porque não vai ser tranquila a passagem de uma pandemia para uma endemia, além de a gente ter que conviver com a endemia, não vai ser fácil nem rápido, no caso do Brasil, na minha opinião, né, e dos especialistas que têm participado do debate com a gente, né. Eu agradeço e fica aqui o desafio, né, como a gente, então, pensa endemicamente, né, não apenas o cuidado, né, que vocês, né, quando recebem os pacientes nos serviços, mas pensando em estratégias de prevenção, como é que fica o sexo em tempos de Covid, que previne as duas coisas, por exemplo, né? O que nós vamos ter que sugerir, e a coragem é um tabu gigantesco, e eu trabalho com sexualidade, vocês sabem, né? A gente não tem conseguido, até porque está todo mundo em casa, né? Com todo mundo passando em volta, muito difícil, só no face a face que a gente vai conseguir entender o que as pessoas estão fazendo, porque a participação é um princípio central dos direitos humanos, porque ela informa, as pessoas se viram, fazem, acontecem e produzem maneiras de continuar vivendo em tempos de Covid e de AIDS, né? Então, fica para os próximos capítulos, nosso próximo esforço, estou aqui à disposição, agradeço muitíssimo, muitíssimo a participação de vocês. E antes de fechar, quero convidar todo mundo a seguir nós vamos dar um intervalinho, mas daqui a 5, 10 minutos vamos retomar com uma apresentação da segunda sessão de hoje, com a professora Deise Ventura, que foi fundamental no debate da CPI da Covid e tem sido uma companheira de enorme importância, né, na resposta a essa lógica da imunidade de rebanho, que a gente conversou um pouco aqui, e que é titular da Saúde Pública, e o professor Otávio Ferraz, que é do King's College de Londres, que vamos discutir, então, né, o dossiê que eles prepararam, né, para pensar o momento que a gente está vivendo na resposta à Covid. Tá? Então, convido vocês a tomar um café no banheiro e voltar para o mesmo link do IEA, tá? Para continuar na segunda sessão. Um abraço forte, saudades, vou ver se eu visito vocês aí no CRT e a gente pensa coisas junto. Abraço, pessoal, muito obrigada.